misericórdia. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, tudo, Senhor, que eu pensei, falei e senti que não foi do seu agrado, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento, falar através de mim. Senhor, que o Senhor possa tocar, meu Deus, no coração de cada irmão, no coração de cada irmã, Senhor. Que o seu estudo nesta noite possa nos edificar, possa nos encher, nos fortalecer, nos nutrir, nos alimentar, porque é só isso que precisamos, é só disso que viemos buscar, é só disso, meu Deus, que nós queremos, no mais profundo da nossa alma. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, igreja. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 1, e o versículo 7 ao 9. Na terça-feira passada, nós falamos sobre a disciplina dos filhos. Quem lembra, graças a Deus, nós falamos sobre a disciplina dos filhos. Nós vamos relembrar um pouquinho a responsabilidade dos pais. Nós falamos sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, com amor, com admoestação e com a vara. Quem já preparou a sua vara? Também aprendemos que nós não devemos utilizar a Bíblia ou utilizar a igreja como instrumento de punição, né? Lembra disso? Em forma de punir o filho e falar: agora você vai para a igreja assistir um culto lá porque você me desobedeceu. Então a criança vai criando aquele ranço da igreja, né? Desnecessário. Depois nós aprendemos sobre a mudança de comportamento, que não significa mudança de caráter. Muito bem. Porque hoje em dia o que mais existe é comportamento falso, né? Nós podemos hoje imitar alguém, fingir, né? Então a mudança de comportamento não quer dizer mudança de caráter. E nós aprendemos que a maior mudança, a maior correção que deve acontecer no filho, acontece aonde? No coração. Porque é do coração que procedem os males, né? Todas as corrupções, os pensamentos, as intenções. Então, para quem faltou na terça-feira passada, foi isso que nós aprendemos. E hoje nós vamos falar sobre honra aos pais. E depois nós vamos falar da missão dos pais para com os filhos. Aquele versículo que diz: pais, não provoqueis, não irriteis os vossos filhos. Amém? Provérbios capítulo 1, versículo 7. Hoje a gente não tem o retroprojetor aqui, nós vamos ler. A minha Bíblia está com uma versão diferente. Eu peço que os irmãos acompanhem. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. No início aqui do culto, nós vimos a leitura dos Salmos, onde nós vimos ali falar sobre o princípio, né, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há um dever, há uma missão. Nós vamos falar primeiro dos filhos agora. Quem aqui tem o privilégio de ter seus pais vivos? Quem aqui tem? Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele quer nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ver ensinamentos para os casais, para os filhos e agora dos filhos para os pais. Há um dever, há uma missão para nós filhos, que é a obediência, o respeito, a reverência aos nossos pais. Vou tirar aqui, irmãos, porque meu óculos não ajuda. Ou eu enxergo ou eu falo. As duas coisas não dá. Há um dever, uma missão para nós filhos, que é a obediência a respeito dos nossos pais, a reverência aos nossos pais. Nós devemos seguir os conselhos à luz da palavra de Deus, para que trilhemos bons caminhos.
Quando nós lemos lá em Efésios, vamos voltar lá em Efésios, que foi onde nós começamos na terça-feira passada, Efésios capítulo 6 e o versículo 4, quando nós lemos ali aquela missão que Deus nos deixou, ele foi tão explícito para falar com os filhos. Vamos começar do versículo 1, diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim: filhos, se você tem alguma coisa para se preocupar, se você tem alguma coisa para prezar, que seja a honra aos seus pais, que seja a obediência aos seus pais. Porque isso, quando ele fala porque isso, eu quero te dar uma justificativa, porque isso é importante, é porque isso vem de Deus e isso é justo. E Deus é justo. E aí ele fala assim logo em seguida: como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo sobre a terra. Nós vimos isso na terça-feira passada. O que é temer ao Senhor? Se obedecer os pais é o sinônimo de temer ao Senhor, e temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor não é tremer do Senhor, mas temer ao Senhor é se afastar automaticamente do pecado, é se afastar das coisas ruins e se aproximar da santidade de Deus, se aproximar em conhecer mais a Deus, em aumentar a intimidade com Deus, e conhecer a Deus e ser conhecido dele. Conhecer a Deus e saber que Ele nos conhece, saber que Ele ouve a nossa oração a cada momento quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Ele. Temer a Deus é entender que o Evangelho é capaz de mudar, o Evangelho é capaz de curar, o Evangelho é capaz de transformar. Isso é temer a Deus. E quando nós lemos aqui que se nós, filhos, não desprezarmos a sabedoria e o ensino dos nossos pais, olha só, a sabedoria, o ensino dos nossos pais e a instrução da nossa mãe, nós teremos diademas de graça na nossa cabeça. O que significa isso? Já viram grinalda de noiva? Imagina a grinalda, ao invés de grinalda de noiva, ser grinalda de graça na nossa cabeça. Graça de Deus. Não é lindo? É maravilhoso nós estarmos adornados com a graça de Deus. Diademas na nossa cabeça, diademas de graça na nossa cabeça, se nós usarmos a palavra do Senhor para nós obedecermos. E em Provérbios ainda, capítulo 3 e o versículo 1, vamos ler lá? Provérbios capítulo 3 e o versículo 1, nós vamos ver o resultado da obediência dos pais. Vou seguir ali que é mais rápido. Filho, ou melhor, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as, amarra-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Versículo 4, e acharás, quem vai achar? Os filhos. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então nós vamos, aqueles que obedecem os pais, eles terão não só estarão honrando a Deus, como eles também estarão dando exemplo para os homens, certo? Agora nós vamos ver o resultado daqueles que não obedecem aos pais. Provérbios capítulo 30 e o versículo 17. Provérbios capítulo 30 e o versículo 17. Esse eu faço questão também de ler na minha Bíblia aqui, numa versão bem clara. Olha só. Os olhos que zombam do pai ou desprezam
a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Isso é vida? Não, isso é morte. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés deu a ordem ao povo, Moisés dizia: aquele que desobedecer o seu pai ou a sua mãe, este morrerá. Aqui na minha Bíblia, na versão de hoje, diz assim: quem caçoa, que é a mesma coisa de zombar, quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os seus olhos arrancados pelos corvos. Então, isso aqui, é só essa palavra, ela dispensa qualquer tipo de explicação. Porque uma nós falamos de graça, nós falamos de sabedoria, nós falamos de bem-estar, nós falamos de vida eterna, nós falamos de prosperidade até, e a outra nós estamos falando do quê? De morte. Então, a palavra de Deus ela é muito, muito, muito clara. Sim ou não? Sim. E aqui nós vemos assim: honra teu pai, que é o primeiro mandamento. Honrar é submeter, é baixar a cabeça, é ouvir, ainda que muitas vezes para nós não faça sentido, ainda que para nós não tenha um significado naquele momento, mas é nosso dever neste momento como filho. E por que nós devemos fazer isso? Porque os pais, Deus deixou os pais como instrumentos dele aqui na terra. Deus deixou os pais como agentes dele aqui na terra. Porque se não houvessem os pais, não haviam os filhos, certo? Então nós existimos por um propósito, e Deus, ele firmou esse propósito e deixou bem claro desde o início. Eles são agentes de Deus aqui na terra com uma simples responsabilidade. Eu falo simples responsabilidade, mas na verdade, até comentei com a minha mãe, é uma responsabilidade tão grande, que é mostrar o caminho, instruir o caminho, conduzir a salvação. Esse é o papel dos pais. Por que isso é o papel dos pais? Porque é o que Deus ordenou. E por que é necessário que os filhos obedeçam? Porque isso é justo. E se Deus é justo, tudo que Ele ordena é justo. Então, uma vez que Ele é justiça e Ele ordena que nós obedeçamos, obedeceremos porque Ele é justo. Faz sentido para nós, para que possamos ir bem. Se eu quero ter um sucesso, se eu quero ter um êxito, se eu quero ir bem nas áreas da minha vida, eu tenho que primeiro corrigir essa que está errada, né? Como o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É uma promessa. E aí, a minha geração que vê essa obediência, ela vai refletir na outra geração, e nós teremos uma geração obediente, de filhos dos filhos dos filhos dos filhos obedientes. Então, como nós vimos na terça passada, uma geração reflete na outra. No momento da disciplina, quando nós falamos na terça-feira passada a respeito da importância da vara, eu até esqueci de mencionar aqui que um dos versículos mais importantes no momento da correção, no momento da disciplina, quando você fala: mas o que eu vou ler para o meu filho? Né? Quando o meu filho fala assim: por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que te honrar? Está aqui, Paulo nos ensinando. Não porque Deus é mau, porque Deus é bravo, mas é necessário que o pai explique para o filho por que ele existe, por que ele está ali. É para a condução de um caminho, certo? E é sempre bom lembrar aos filhos que, se eles querem ter vida longa nesta terra, se eles querem ter sucesso nesta terra, é por isso que eles precisam obedecer. Então, às vezes, nós pensamos que é muito complicado explicar a Bíblia para a criança. Mas quando nós trazemos na mensagem, na linguagem deles, nesse versículo aqui, torna-se simples. Por que você tem que me obedecer? Porque Deus quer assim, Deus fez assim, né? E aí agora nós vamos no versículo seguinte, que fala: vós pais.
que está lá, né, em Pedro, que nós estávamos lendo. Pedro não, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Antes de nós mudarmos para lá, vamos dar um pulo em Colossenses, que está bem pertinho. Colossenses, só dá um pulinho lá, deixa um dedo em Efésios e um dedo em Colossenses, que nós vamos ficar falando nesses dois livros. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vamos ler ele aqui agora. Que ele vem completar. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Então, porque isso é justo, lá em Efésios e aqui em Colossenses. Por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Deus se agrada da obediência. Fim. É simples. Certo? Vós, pais. Aí nós voltamos lá em Efésios. Vós, pais. Vamos ler juntos? Quem pode ler Efésios 6, versículo 4. Bem alto. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Ótimo. Vós, pais. Esse pais aqui não quer dizer mãe e pai. Aqui, na tradução original, está falando do pai mesmo. É que está no plural. Vós, pais. Vós, pais, figura paterna. Não provoqueis a ira a vossos filhos. O Senhor me deixa aqui, Paulo coloca de uma forma expressiva sobre o pai, porque é responsabilidade do pai, na visão do pai, a provisão do alimento, não é verdade? A provisão da vestimenta. Isso é bem claro na cabeça do pai. Mas aqui o apóstolo Paulo está chamando também a atenção que é papel do pai também a responsabilidade de educar, de disciplinar. O que tem acontecido no século 21? O que tem acontecido no nosso tempo? Hoje há uma transferência de responsabilidade. Hoje, porque o pai trabalha, a mãe acaba abraçando um montão de responsabilidades. Além de todos os afazeres domésticos, se ela trabalha fora, ela também tem essa responsabilidade. E quando ela chega, ela tem que lidar com as problemáticas do filho. E o pai, ele não quer muitas vezes se intrometer. Porque estou cansado, estou fadigado, quero dormir. E a mãe acaba abraçando isso e o fardo começa a ficar o quê? Pesado. Primeiro porque é impossível dar conta de tudo. Segundo porque não é da vontade de Deus que a mãe abrace tudo. Porque existe um papel determinado para a mãe e existe um papel determinado para o pai. Aí você pode pensar, mas e no meu caso? E no meu caso que não tenho marido? E no meu caso que o marido é descrente? Na ausência do pai, a mãe se responsabiliza. Assim como quando o pai está trabalhando, quem é o responsável pelo filho em casa? É a mãe. Mas quando o pai chega, a responsabilidade de ensinar, repreender e tudo mais, disciplina, conduzir o caminho, é do pai. Isso é a Bíblia quem diz. E se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que sempre é a figura paterna que assume a frente e começa a liderança. Certo? Então nós não estamos aqui criando algo novo. Nós estamos apenas lembrando como era, como é e como deve ser. E por que está dando errado? Porque não estamos fazendo mais assim. Está dando errado hoje porque nós simplesmente desconectamos com a verdade. Nós queremos criar a nossa própria forma de educação. Nós achamos que nós sabemos mais e nós queremos criar o nosso método. E Deus está nos lembrando aqui que existe um método já que funcionou, funciona e funcionará, se nós formos humildes e começarmos a aplicar esse método novamente. Há muitos pais que já se acostumaram com esse tipo de vida, né? Eles já estão num comodismo eterno, porque a mãe já começa a abraçar tudo ali. E encontram-se sobrecarregadas, acabam
os filhos sozinha, não tem tempo para elas mesmas. A reunião de pais, por exemplo. Reunião de pais. Reunião de pais é para pais. Sabia? Reunião de pais é para pais, porque ali vai receber todo o problema ou o elogio, que é ele que é o porta-voz da casa. Mas hoje, quem mais aparece nas reuniões de pais, Elisa? As mães. São as mães. E às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha. Só que quando chega a reunião de pais, ele fala: você vai, né? Eu trabalho. Mas eu também trabalho. Não, mas você vai. É mais fácil para você, você é mulher. E ele delega isso para a mãe. E a mãe abraça. E a Bíblia nos diz que é dever dos pais. Não provoqueis a ira. O que são os filhos? Os filhos são parte de vocês, não são? Você olha lá seu filho e você diz: é parte de mim, né? Foi feito de mim, né? Saiu de mim. Quando eles nascem, são pequenos pecadores andando pela casa. Você sabe que são pequenos pecadores, porque são briguentos, né? Você já vê a natureza ali de Adão, né, querendo entrar, né? Você já vê numa briga simples, quando é mesquinho, você já vê ali pequenos pecadores correndo, brigando. Ali na escola você vê também motivações erradas, e você chega até a pensar: com quem ele aprendeu? Nem precisa pensar, nasceu para isso, como nós vimos na terça-feira passada. Nasceu para isso, as obras da carne estão ali, afloradas. É como se fosse um território, um laboratório para você olhar e falar: por onde eu vou começar a tratar esse pecador? Por onde eu vou começar a tratar, colocar no caminho, endireitar, mostrar como deve ser feito? Tem tanto a fazer. Por isso que na terça-feira nós falamos assim: às vezes nós nos preocupamos tanto em evangelizar o lado de lá, né? O vizinho, a vizinha. Nós nos preocupamos tanto em querer fazer obras missionárias grandiosas, mas nós nos esquecemos que tem um campo missionário dentro da nossa casa. Ali pode sair pregador, como também pode sair traficante. Ali pode sair um médico, como também pode sair um assassino. E ali você está com todas as armas na mão. E o Senhor está despertando nessa noite para que está na sua mão e na mão dele. Ele não está deixando a educação na sua mão. Ele está dizendo: aprenda comigo. Aprenda comigo para criar novas gerações. Gerações que façam a diferença. Então, como que provoca a ira do filho? Quando há abuso de poder. Um dos motivos: há abuso de poder. Deus deu autoridade aos pais, não para os pais olharem e falarem assim: você vai fazer isso porque eu sou seu pai, cala a boca. Não é assim. Você vai fazer isso porque aqui quem manda sou eu. E aí começa aquele discurso: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você comendo do meu arroz, comendo do meu feijão, e começa. Eles começam a lembrar das correções dos pais deles, dos avós, como era, porque no tempo do meu tataravó, se você falasse isso, você ficaria sem dente, e assim por diante. E o filho ainda não entendeu. Para você está claro. Para você está muito claro que se ele repetir, ele vai ficar sem dente. Mas para ele não. Ainda não está. E aí o pai abusa do poder. Eu sou o seu pai, eu sou a autoridade máxima. Mas Deus não faz isso conosco. Deus não faz isso conosco, no entanto, Ele é nosso pai. Ele nos explica. Acima de tudo, Deus nos ama, né? Ele nos ama. Ele olha lá do céu, Ele vê e vê o quê? Pecadores ambulantes também. Pecadores ambulantes, pecadores cantantes, pecadores pregadores.
Ele vê. E ele tem o quê? Através do seu Filho Jesus. Misericórdia. Por que no final da oração a gente fala assim, em nome de Jesus, eu peço isso? Porque o nome de Jesus tem autoridade. Eu não posso orar assim, ó. Então, Senhor, eu peço isso em meu nome. Anota aí, Caroline. Que autoridade eu tenho? Nenhuma. Então, na minha oração, eu falo assim, em nome do teu Filho Jesus, porque Ele tem autoridade. Ele subjugou a morte, Ele venceu. É por Ele é perfeito, sem manchas. É no nome dEle que eu peço. E Deus, na sua infinita misericórdia, olha para nós ainda pecadores e nos abençoa. E derrama sobre nós a misericórdia. Mas aí Ele vê você como pai, você como mãe. E aí fala assim, ó, uma das outras coisas que você irrita seu filho é quando você é impaciente com ele. O que Deus é conosco? Se tem uma coisa que Deus é muito conosco, é paciente. Errou hoje? Perdoa, Senhor. Amanhã, no mesmo erro, perdoa, Senhor. E depois de amanhã, no mesmo erro, perdoa, Senhor. E a paciência de Deus, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas com o seu filho, não. Você não tem paciência. E aqui, a gente pode pensar, mas em que sentido a paciência? A paciência com o erro? Você tem que ter paciência sim com o erro e sim para você ensinar quantas vezes forem necessárias sobre aquela mesma situação. Paciente pelo tempo de aprendizado. O tempo de aprendizado dele é diferente do seu. Então a paciência aqui, paciência em relação à repetição de erros repetidos. Eu já falei para você, não vou falar mais. Só que Deus não faz isso conosco. Então, uma das coisas que provoca a ira dos filhos é a falta de paciência. Outra coisa, rigor excessivo. Sabe, Deus ensinou como deve ser a correção. Não é verdade? Não tenta ajudar a Deus colocando o quê? Fardos nos ombros das crianças que nem você mesmo pode carregar. Né? Castigos absurdos. Né? Que nem é bom a gente comentar aqui sobre castigos, mas a Bíblia ela não apoia os castigos. Para quem perdeu na terça-feira passada, o Senhor disse na sua palavra para disciplinar com vara. Então não quer dizer com chinelo, não quer dizer com cinta, não quer dizer com murro na boca, não é isso. É vara e amor. Faço questão de repetir. Tem pais que têm rigor tão excessivo que quando eles corrigem, eles dizem assim, não chora. Quando você tem vontade de chorar e você tem que engolir o choro, e aí? Como é difícil, não é? E a criança fica... afoga, tosse, vomita. Não chora, você vomita, mas você não chora. Gente... Esse rigor excessivo, quando é visto do outro lado, quando alguém olha e fala, gente, mas é da igreja? Como pode? E aí você vai criando essa criança, desse jeito, não chora, engole. Esse é rigor excessivo. Apontar erros sem misericórdia e com julgamento. Sabe, rotular, né? Colocar rótulo na criança sem ouvir os dois lados, sabe, sempre ouvindo só um lado. Tem pais que falam assim, ó, eu vou aí, se eu for aí os dois apanham. Só que é só um que está fazendo a bagunça, está provocando. Mas aí aparece a mãe do nada, bate em todo mundo vai dormir chorando. E na cabeça daquele que não tem culpa,
a ira dos filhos. Filho, fui na escola, seu amiguinho, fulano de tal, tirou 10. A professora elogiou ele. Sobre você, a professora falou que além de tirar nota baixa, você só fala, só conversa na sala de aula. Isso para ele já é uma comparação de inferioridade. Talvez ele nem tente mais mostrar para você que ele consegue, porque você já comparou. Isso é maléfico e provoca a ira dos filhos. Outra coisa, seu irmão é mais bonzinho que você. Por que você não senta certinho igual seu irmão? Seu irmão não fala palavrão, você fala. Quem você puxou, meu filho? O filho começa a pensar, será que eu... Puxa vida, se ela está falando assim comigo, quer dizer que eu não puxei nem a mãe e nem o pai. De onde eu vim? Mentir para o seu filho também provoca ira. Como? Filho, vamos que no outro dia, quando a gente vir aqui de novo, eu compro. Vai comprar? Fala, vai. Se vai comprar. Não, por que fala para ele? Quando a gente voltar, a gente compra. É melhor dizer o quê? Filho, eu não tenho dinheiro hoje. Eu não posso comprar isso para você hoje. É bem melhor. É bem melhor. Outra coisa também, faz alguma coisa e quer manter em segredo do pai. Então, filho, vamos fazer um combinadinho aqui. Quando chegar a noite, não conta para o seu pai que a mamãe fez isso. Ele vai criando aqui, opa, mentir então é uma coisa boa, né? Mentir é uma coisa boa. Então, ele se irrita com a mentira. Outra coisa também, quando chegar o final de semana, um exemplo aqui muito crasso, né? Quando chegar o final de semana, a gente passeia. Chega o final de semana e não tem passeio nenhum. Era só para ele dormir, era só para ele ficar quieto. Então, isso também irrita filhos. Exigir uma postura do seu filho que você não tem também provoca a ira dos filhos. Quer você queira, quer não, os filhos pequenos são o que de você? Que nós falamos na terça-feira passada. Discípulos. Quer você queira, quer não. O seu silêncio é um ensinamento para ele. A sua fala é muito mais, mas o seu silêncio também. Então, ou seja, ou eu me comporto bem, ou eu me comporto bem. E não tem saída. Então, muitas vezes fala assim, filho, você tem que orar a Deus para comer. Ele vai olhar você. Ele olha o pai dele lá, sentou e come, sem orar. Ele vai falar, puxa, mas ele mandou eu orar. Ele não ora. Filho, você tem que ler a Bíblia antes de dormir. Mas ele não vê o pai com a Bíblia na mão em nenhum momento. E se o pai é pregador, ele sabe que o pai vai pregar, porque naquele dia o pai pegou a Bíblia. Fora aquele dia, a Bíblia é um livro que fica lá, respeitado, Salmo 91 aberto, e enfim. A única ordem é não derrame leite na Bíblia. Não pegue a minha Bíblia para brincar. Só. Ler a Bíblia? Jamais. Filho, não grita com a sua mãe. Só que quando ele vê a mãe gritando com o pai gritando com a mãe, aí ele começa a falar, nossa, se ele pode gritar com ela e ela pode gritar com ele, o grito está liberado aqui em casa. Eu posso gritar com quem eu quiser. Está entendendo que palavras não querem dizer nada? Não querem. É melhor, às vezes, o silêncio e o exemplo. Filho, eu não quero que você minta. Mas ele vê você mentindo. Olha, fala que hoje eu não estou. Fala que eu estou doente. Até tem aquelas histórias, né? Do filho chegar na porta e falar assim, o meu pai mandou falar que ele não está. A minha mãe mandou falar que ela está doente. Mas o que ela está fazendo? Está lavando o cabelo.
eles sabem o que é mentira. E isso irrita, isso provoca. Por quê? Especialmente no ambiente cristão, o filho sempre vai ver o pai aqui falando o quê? Não mente, com o microfone na mão, pregando. E ele quer ver isso na casa também. Porque isso é que vai fazer ele trilhar o caminho. Filho, não falta na escola. Só que ele vê o pai fugindo dos compromissos. Ele vê o pai fugindo não só dos compromissos do mundo, né, que a gente pode dizer assim, eu não queria falar no mundo, mas sim secular, como também dos compromissos da igreja. E ele entende o quê? Escola não é um compromisso, basta eu querer. Se eu quiser ir, eu vou, porque quando meu pai não quer, ele não vai. Então não passa a ideia para o filho de que compromisso, quer você queira, quer não, ele precisa ser o quê? Cumprido. Não é assim? Responsabilidade, quer você sinta. Você não vai falar assim, eu já estou sentindo que eu não quero ir trabalhar. É uma responsabilidade sua, não tem sentimento. Vai aos trancos e barrancos, dormindo, vai acordar lá, mas vai. Então, esse tipo de ensinamento que acaba dando para o filho sem perceber. Uma outra coisa que irrita filhos, a lista é grande, por isso que Paulo disse, não irriteis, é dar preferência. Quando é mais de um filho, quando tem primos envolvidos, outras crianças envolvidas, a preferência para os filhos marca muito. Então, vamos olhar um pouquinho para a vida de José? José, ele nasceu bem depois dos seus irmãos, certo? Ele era um filho muito desejado, assim como todos os filhos são, mas a história diz que José era muito, muito, muito desejado. Então, o seu pai e a sua mãe amaram José muito mais do que os seus irmãos. E começaram a deixar isso muito claro entre os seus irmãos. Como? Protegendo, presenteando. E isso foi criando nos irmãos de José o quê? Raiva, inveja, competição. Então, não provoqueis a ira dos filhos também significa não dê preferências para nenhum filho. Ame todos igual, faça igual para todos, né? Não puna um sem entender o que aconteceu. Porque se você não ouvir os dois lados, você também não está sendo justo o bastante. E para finalizar, Colossenses, capítulo 3. Olha só como Deus insiste em falar sobre ira dos filhos. 3:21. Colossenses, capítulo 3 e o versículo 21. Esse versículo é muito interessante. Ele traduz o que nós estamos falando aqui. Por que a gente não pode provocar a ira dos filhos? Aí em Colossenses ele diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Tanta coisa na cabeça, sabe? Para que eles não se desanimem. Exigir demais causa o quê? Desânimo. Não educar pelo exemplo causa desânimo, porque eles sabem que é uma farsa. A falta de comunicação dos filhos também causa desânimo, irrita, causa desânimo. Por quê? Muitas vezes os pais fogem de assuntos que são constrangedores, assuntos que eles não querem ouvir porque eles não têm resposta naquele momento. Mas os filhos são muito rápidos, eles têm outras fontes. E nós temos que agradecer a Deus se ele foi procurar primeiro você, o sacerdote da casa, cabeça da casa. Mas se você foge do assunto, foge da comunicação, você também não está agindo com responsabilidade. Você causa desânimo. Esse assunto eu nem vou tratar na minha casa. Se a minha mãe ouvir esse assunto, então o filho não tem liberdade para conversar de assuntos que incomodam, assuntos que ele quer tirar dúvida. Falta de tempo de qualidade também deixa o filho desanimado. Falta de tempo de qualidade
É quando não tem nenhum momento, não é nenhum momento de lazer. Ah não, mas eu sentei ali do lado dele e a gente assistiu TV juntos. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando você dedica tempo para ele mesmo, para ouvi-lo, para conversar com ele, entrar no mundo dele, sabe? Ah, eu fui lá, eu sonhei com tal coisa. Você sonhou em entrar no mundo dele mesmo, 100% na conversa dele. Isso é tempo de qualidade. Ouvi-lo. Uma coisa que deixa o filho desanimado também é quando o pai zomba dele, quando ele erra, sabe? Quando ele fala uma palavra errada, o pai zomba, caçoa, falou errado, é uma brincadeira para o pai, mas para o filho não. Outra coisa também, expor o erro do filho em público, ou uma falha do filho. Um exemplo, o filho está tentando parar de fazer xixi na cama. É um processo. O dia que isso acontece, às vezes está lá reunião de família, o pai fala, vocês não sabem quem fez xixi na cama. Para o pai é uma coisa, né? Mas para ele, para o filho ali, é uma coisa que constrange, ele não queria. Vocês não sabem quem aprendeu a fazer cocô no piniquinho. Ele não quer. Ele não quer. São coisas que ele não quer. Ou coisas piores. Ah, gente, ele não vai na sua casa não, porque, ao invés de falar porque eu não quero que ele vá, ele não vai porque ele está de castigo, porque ele tirou nota baixa, a professora falou mal dele, e assim, vai falando. Isso provoca a ira do filho. Não guardar segredo do filho. Filho vem e fala, mãe, vou contar uma coisa para você, queria que você guardasse o segredo. Amanhã os tios estão sabendo, as tias estão sabendo, os primos estão sabendo, todo mundo está sabendo, e aí ele perdeu a confiança na mãe e no pai, e nunca mais vai contar nada. Aí você reclama, o pai vai reclamar, que perdeu a confiança, mas tem um motivo. Não educar com a verdade também provoca ira. Nossa, mas a falta de disciplina provoca ira? Sim. Filhos que, até hoje, se você fizer pesquisas de filhos que tiveram futuros drásticos, sabe, destinos drásticos, eles lamentam porque não foram corrigidos desde pequenos. Eles não tiveram um tempo de conversa com seus pais. Estou terminando, irmãos. Criticar em público, na verdade, para nós, serve para nós. Nós devemos criticar em particular e elogiar em público, para sempre. Tanto para os filhos, quanto para os pais, quanto para as esposas, para os maridos. Tem alguma coisa para falar? Crítica, chama no particular. É uma coisa que precisa exaltar, porque foi uma coisa boa, elogia no público. Isso é bom. Não utilizar Deus por medo. Coma tudo, senão Jesus não gosta de você. Isso provoca ira também e faz com que os filhos cresçam com a imagem de que Jesus é um ser muito bravo e que se ele não comer, Jesus vai mandar um raio e vai matar ele. Divide com seu amiguinho, senão Deus vai te castigar. Essas são frases que a partir de hoje têm que ser excluídas. E por último, apelidos que são pejorativos. Às vezes o pai acha um apelido tão fofo, né? Vem cá, ursinho da mamãe, não sei o que lá, e o filho não quer. Ele não quer, ele olha para você assim, para mãe, vem cá, príncipe lindo, cheiroso. Ele não quer. Respeite e cuide para gerar memórias boas no seu filho, porque você é o caminho que vai levá-lo para a salvação. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Todos vão falar do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, estamos encerrando. Na Carol ministrar aqui, eu lembro eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, né? Um
casal de filhos, e eu nunca esqueço isso. E ela pegou um dia e falou para mim: Afonso, eu tenho que falar para você uma coisa, eu vou fazer um teste de DNA no meu filho, para ver se ele nasceu de mim mesmo. Não é possível. Não é possível isso ter nascido de mim. Né? Porque era tão discrepante um filho do outro, que ela falou: não é possível que os dois tenham nascido de mim. Uma é diretora da Johnson e o outro não terminou o segundo grau. É para vocês terem uma noção aí do tamanho da dificuldade que é administrar isso, né? Amém? Vamos estar orando. Domingo teremos culto, né? De adoração a Deus, estaremos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos nessa noite. Obrigado pela palavra, obrigado pelo ensino. Que nós possamos ter mais homens e mulheres, ó Deus, empenhados no caminho, Senhor, de ensinar os seus filhos o caminho que devem percorrer. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, Senhor, porque se fosse fácil, o Senhor não teria deixado escrito para que nós, ó Deus, cumprisse esse mandamento. Por isso, ó Pai, nos ajuda que o Espírito Santo de Deus entre em cada lar, em cada família, dando essa sabedoria ao pai, à mãe, dando obediência aos filhos, ó Pai, para que sejamos, ó Deus, uma nação, Senhor, cujo Deus é o Senhor. Deus abençoa, Senhor, nos ensina também, nos corrija, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor corrige a todos quanto amam. Nessa noite, Pai, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade da Tua palavra. E cada vida aqui, Pai, possam ir para os seus lares, abençoados, cheios da graça do Senhor, e que essa semana seja uma semana de milagres na vida deste povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creem, digam amém.